catch my breath right quick. He ain't never seen it in a dress like this. He ain't never even been impressed like this. Probably why I got him quiet on the set like zip. Like it, love it, need it, bad. Take it, own it, steal it, fast. The boy stop playing, grab my ass. Why you acting like you shy? Shut it, save it, keep it pushing. While you beating round the bush and knowing you want all this woman. Never knock it till you try. All of them saying I have you with me. All of my saying you mad committed. Really to anybody you had him pretty. All of the body I need out. Didn't have to moan it, keeping me in the moment. I bet you hadn't known it. Why don't you say so? Didn't even notice. No punches that to roll with. You got to keep it focused. You wanna say so? Didn't have to moan it, keeping me in the moment. I bet you hadn't known it. Why don't you say so? Digitar, não vai dar certo. Eu não vou dar de differently. I'll give you electricity, give it to you. And even if I could, I wouldn't turn on you. And I would stop the world for you. You know I wanna let you know I'll never let this feeling go. This love has no ceiling. I cannot deny. Even if I could, I wouldn't turn on you. And I would stop the world for you. And I wanna let you know I'll never let the feeling go. This love has no ceiling. I cannot deny. All I see is you lately. Wide awake and in my dreams, I see your face so vividly. Don't know what I do. Ooh, baby, if you only saw a friend in me, I'd be bittersweet. You give me a feeling, feeling so strong. I know you've been treating yourself wrong. So let me care for you. Ooh, baby, I'ma love you differently. I'll give you electricity, give it to you. And even if I could, I wouldn't turn on you. And I would stop the world for you. You know I wanna let you know I'll never let this feeling go. This love has no ceiling. I cannot deny. Even if I could, I wouldn't turn on you. And I would stop the world for you. And I wanna let you know I'll never let the feeling go. This love has no ceiling. I cannot deny. Feel electric, baby. So electric, baby. Wanna let you know, let you know. Think I'm ready, baby. Think I'm ready now. Electricity, I'm flying into you. I need it. Electric, baby. So electric, baby. Wanna let you know, let you know. Think I'm ready, baby. Think I'm ready now. Electricity, I'm flying into you. Even if I could, I wouldn't turn on you. And I would stop the world for you. You know I wanna let you know I'll never let this feeling go. This love has no
now you're out in Cabo, hanging with your brother, wishing that I was your bottle, so I could be close to your lips again. I know you didn't call your parents and tell them that we ended, cause you know that they'd be offended. Did you not wanna tell them it's the end? And I know we're not supposed to talk, but I'm getting ahead of myself. I get scared when we're not, cause I'm scared you're with somebody else. So I guess that it's gone, and I just keep lying to myself. I can't believe it. I miss you, yeah, I miss you. I miss you, yeah, I miss you. I do, I miss you, yeah, I miss you. No, try not to know. Oi, pessoal, já estamos voltando, vamos lá? Bom, aqui no intervalo eu tomei um cafezinho também, uma água e aproveitei e dei uma olhadinha aqui no Instagram. Ó, várias pessoas já postaram, a Carla já postou, o Ricardo, ficou muito bacana a foto de vocês, viu? O Marcelo, vamos ver quem mais, a Priscila, putz, ficaram demais as fotos. Então é isso aí, pessoal, vamos lá, todos postando e não esquece de marcar a gente, hein? E lembre de usar sempre o filtro do evento e usar a hashtag Jornada Líder em Mim quando forem compartilhar as fotos nas redes sociais. Ao final da jornada, temos a pesquisa de satisfação para vocês preencherem lá na área de visitantes do site do evento. É só acessar com seu login e senha e pronto. E lembrando novamente do nosso quiz, ele ainda está rolando. É muito fácil para acessar. É só ir na home do site. Você pode tanto clicar no botão Quiz Pare e Pense ou utilizar o QR Code. Aproveite para refletir enquanto responde as perguntas. E se você ainda não teve tempo para preencher, não se preocupe. Vamos deixar o quiz disponível até amanhã. É só acessar o site com seu login e senha. Para ter o seu certificado de participação do evento, é super importante responder todas as perguntas, tá legal? Antes de voltarmos à nossa programação, vocês já conheceram os novos materiais do portal Líder em Mim? Lá vocês podem encontrar materiais de marketing revisados com um novo layout, nova comunicação, focados em comunicar todas as transformações que o programa pode proporcionar para o ambiente escolar e os alunos. Além de ferramentas para usar em sala de aula. Ficaram curiosos, né? Vamos dar uma olhada? Bacana, né? Que ficou? E retomando o nosso conteúdo, a Alessandra está novamente com a gente. Só que agora falando sobre ensino fundamental, anos finais e ensino médio. Promovendo uma aprendizagem socioemocional de maneira estruturada, buscando melhorar a liderança, cultura e o ensino acadêmico. Trabalhando o desenvolvimento e o ensino da liderança de forma pessoal e interpessoal. Com vocês novamente, Alessandra Zuanon. Pessoal, voltamos agora, continuando com aulas diretas, mas para anos finais e ensino médio. Vamos lá? Bom, antes, vou contextualizar um pouquinho a importância de trabalhar as aulas diretas também para este segmento. O Líder em Mim, ele promove uma aprendizagem socioemocional de maneira estruturada. E por ser um modelo de transformação escolar desenvolvido em parceria, com educadores que empoderam os seus alunos, com as competências que precisam, que os nossos alunos precisam para serem bem-sucedidos aí no século XXI, o processo melhora simultaneamente a liderança, a cultura e o ensino acadêmico. Nós podemos observar que tem as 3 dimensões, até uma intersecção entre elas, mas quando eu trabalho a aula direta, eu ensino a aula direta, eu estou trabalhando diretamente o desenvolvimento e o ensino da liderança, tá?
Quando eu ensino a liderança para os meus alunos, eu trabalho primeiro o desenvolvimento pessoal deste aluno, onde eles aprendem os hábitos e a liderar a sua própria vida, e depois eu desenvolvo com eles a eficácia interpessoal, onde ele consegue praticar com o outro. Então, primeiro eu ensino a liderar a si mesmo e depois eles conseguem trabalhar o liderar os outros. E liderança numa forma de grandeza realmente, né, da sua própria vida, não de chefia, mas sim de inspiração, né? Eu controlo a minha própria vida. Todo o trabalho do Líder em Mim, ele é alinhado e endossado pelo Kessel, que trabalha o desenvolvimento das competências também. O Kessel é uma organização internacional, sediada em Chicago, nos Estados Unidos. É uma das principais autoridades no avanço da aprendizagem socioemocional em educação. E o Líder em Mim tem esse endosso, né, do Kessel também para o seu programa na sua totalidade. E um dos pontos que o Kessel reforça dentro dos seus pilares socioemocionais, que são os pilares da formação socioemocional. Quando totalmente implementado, né, o ensino socioemocional em toda escola é evidenciado pelos seguintes indicadores. Primeiro, formação dos professores. Segundo, instrução direta. Terceiro, gestão escolar integrada e engajamento da comunidade. Quarto, integração curricular de competências socioemocionais. Agora, vamos falar propriamente da instrução direta, que são as aulas diretas mesmo, né? Então, ali é o uso dos materiais, o uso das ferramentas de apoio que eu tenho para fazer e desenvolver essa aula para que ela aconteça. Como podemos ver, nós selecionamos ali o foco. A nossa sessão de trabalho sempre utiliza esse modelo do ciclo de aprendizado e implementação. O ciclo sempre tem início ali, onde a gente seleciona o foco, né, do que nós vamos trabalhar. Neste caso, totalmente alinhado ao Kessel, a instrução direta, dando a relevância e a importância do porquê precisa ter uma aula do Líder em Mim. É claro, nesse momento de pandemia, que nós vivemos em quarentena, foi mais fácil para o Fundamental 2. Para o ensino médio, a proposta já é ter uma aula do Líder em Mim, mas foi mais fácil colocar na grade, até mesmo por conta do tempo, da carga horária que esse aluno com uma idade maior ficou online, né, ou tiveram mais aulas ao vivo que os pequenos. Né? Para os pequenos, o desafio foi maior por conta do tempo que este aluno ficou online, tá bom? Então, como que funciona? Eu seleciono o foco, que são as aulas diretas, através dela eu trago um novo aprendizado, eu planejo a minha ação, é fundamental esse planejamento, implementar e colocar ali na prática. Claro, também saber o resultado ali, nós vamos falar um pouquinho como eu faço essa reflexão. Depois, esse ciclo retorna para cada aula. Ali é como eu faço o meu planejamento mesmo. Nós destacamos o framework do Líder em Mim, que é a estrutura do programa. Nosso ver, fazer e obter. Né? Então, como eu penso, direciona como eu faço, e como eu faço, eu obtenho os resultados. Muitas vezes, a gente se questiona, até mesmo ali como professor, poxa, mas será que essa prática, essa aula dá certo, o resultado está acontecendo? Mas como eu penso enquanto eu estou dando aula? Eu acredito que todos os meus alunos são líderes, eu acredito que todos são protagonistas, eu empodero os meus alunos, eu acredito que a mudança pode começar em mim. Inclusive vamos ver algumas práticas que os alunos foram totalmente empoderados realmente, até alunos dando aula também virtual neste momento, olha que bacana. Né? E o potencial ali transformando, trabalhando a educação da sua forma integral. Então, como eu penso, muda totalmente a forma como eu pratico. E, com certeza, meus resultados também são outros. Como vamos falar de aulas diretas, trouxemos aqui no slide o aprendizado do aluno, está na nossa rubrica do Líder em Mim, que está disponível no portal, no site do líder, mas a escola também pode pedir para os nossos assessores. Ali o professor consegue visualizar que nível ele está. É uma autoavaliação. Então, eu consigo saber, sem evidências, a escola não tem aula direta. Então, pelo menos, temos que estar no básico, porque é uma premissa do ensino socioemocional ter uma aula direta. Então, eu estou no básico, em desenvolvimento, avançado, sustentação. Quais são os focos da aula direta? Primeiro, ensinar os 7 hábitos. Né? Então, ensino os 7 hábitos, seus conceitos, suas competências, o que eu trabalho através dos hábitos. Né? Estabelecer um plano anual, né, de série,
É claro que eu faço um planejamento. Neste momento de pandemia, nós tivemos que nos replanejar. Que bom que tivemos essa oportunidade, né? Fizemos novas formas aí, aprendemos a nos reinventar, a dar aulas de outras formas também, utilizar os materiais, né, e os recursos do Líder em Mim e criar aulas desenvolvidas pelos professores e, claro, num nível mais avançado e de sustentação, por que não os alunos, conforme eu já dei um spoiler, mas eu vou mostrar essa prática para vocês. Qual a importância de ter as aulas diretas? Primeiro, organiza a estrutura e o ensino socioemocional na escola, desenvolve as competências socioemocionais dos alunos por meio da eficácia pessoal e interpessoal, contribui para o desenvolvimento integral do estudante, aumenta a autoconfiança dos alunos, os equipando com competências socioemocionais positivas para permitir comportamentos positivos. Bom, aqui nós trazemos uma pequena discussão que são as práticas apropriadas à idade. Sempre quando ensinamos o Líder em Mim, o que devemos considerar, né, para fazer esse ensino direto aos nossos alunos. Né? Então é importante que a gente considere esta idade, né, porque a aula direta dos anos finais não é igual aos anos iniciais e nem no ensino médio. Os recursos são diferentes. É claro que eu posso me inspirar, de repente, numa aula de um professor que usou um formulário Google, que usou um quiz, que usou, de repente, um determinado vídeo que cabe ali naquela minha aula, mas eu preciso considerar a minha própria turma, né? Ter este olhar individualizado, até mesmo porque a gente trabalha que toda criança, todo estudante é único, né? Então, toda pessoa sendo única, eu preciso ter este olhar diferenciado, sempre focando a idade apropriada. Bom, então vamos começar agora com Ensino Fundamental 2, séries finais para algumas escolas. Vamos falar um pouquinho sobre essas práticas e como as escolas trabalharam neste momento da pandemia. Bom, apenas só para reforçar as práticas apropriadas para o Ensino Fundamental 2, vocês podem visualizar, né, os anos finais, os alunos aprendem a aplicação dos conceitos-chave dos 7 hábitos no mundo real e princípios e práticas de liderança por meio das aulas diretas. Os alunos utilizam pensamento de ordem superior ao aplicar seu aprendizado, porque aqui eles conseguem visualizar mais na prática, né, começam a ver mais o mundo. Né, eu aprendi o que é empatia, mas eu estou vivendo um momento aí de pandemia, eu consigo trabalhar essa empatia na minha vida, no meu dia a dia. Então, o aluno do Fundamental 2, ele consegue já fazer essa prática, né, trazendo mais para a realidade que ele está inserido, no caso da idade dele. Bom, o próximo slide a gente foca na seleção ali de conteúdo, as aulas diretas, sempre é importante. Primeiro, eu seleciono o conteúdo que eu vou trabalhar. E o material do professor tem muitas ideias, tem uma condução muito bacana. Eu sei que, às vezes, como professora também posso garantir isso. Nós vemos a aula, né, o material do aluno, parece, às vezes, uma atividade simples, né, que eu consigo ali explanar, conversar com eles, mas quando eu vou no material do professor, é tão rico esse material, me dá tantas ideias realmente, mostra para mim caminhos, recursos que, às vezes, olhando só para o material do aluno, eu não tinha pensado. Então, ele é um material do professor que precisa ser lido, porque ele muda o nosso pensamento, muda a dinâmica de aula. Aí volta até ali, né, no próprio ciclo, né, paradigmas e planejamento. Esse planejar é fundamental, vou reforçar mais uma vez a importância do professor fazer um planejamento da aula, né? Qual é o meu objetivo em mente? Quais recursos que eu vou trabalhar, né? Ali a metodologia e recursos. O que eu vou fazer nessa aula, né? Para que ela seja interessante, dinâmica, prática. Né? Quais são as práticas que eu consigo aplicar depois de ter realizado essa aula ou essa atividade? E ainda mais agora, né, pessoal, que trabalhamos na pandemia, na quarentena, com esse recurso online, principalmente com adolescente, será que é possível tirarmos esse recurso, né, mesmo voltando para as aulas presenciais? A gente percebe que os alunos aprendem muito através dos vídeos, através do quiz, eles gostam, a aula ficou muito mais dinâmica. Né? Eu até recebi um depoimento de um professor que ele disse assim para mim: Ale, eu preferi dar aula do Líder em Mim neste momento online do que no momento presencial, porque eu percebi que os alunos interagiam mais, eu disponibilizei mais recursos. Eu perguntei, claro, para ele, né, esse porquê, e ele me explicou exatamente. Mas aí eu falei,
E por que isso não acontece, então, na aula presencial? Ele falou, nem sempre é possível, às vezes, passar um vídeo, fazer um quiz. Então, também temos que pensar na nossa metodologia, né? Levar metodologias ativas, principalmente para esse adolescente, porque senão a aula se torna, às vezes, chata, às vezes um sermão, né? Principalmente quando eu estou ensinando competência, e não é essa a intenção, né? Nem de ser repetitivo, ficar, você não está sendo proativo. Porque para os pequenos isso é muito importante, né? Eles adoram repetir. Eu sou proativo, né? Eu tenho um objetivo em mente. O adolescente é diferente, né? Os conceitos precisam ser trabalhados de uma outra forma e uma outra dinâmica. E que bom, tivemos essa oportunidade, né? De nos reinventarmos e vermos novas possibilidades. Eu aprendi a usar um monte de aplicativos. Então, eu gostei bastante também. É claro que tivemos os nossos desafios nessa aprendizagem, mas eu acho que esse foi um grande ganho para nós, professores, mudarmos o nosso mindset para um mindset de crescimento mesmo, que podemos mudar nas nossas metodologias, serem mais atrativas para o nosso aluno, que é um adolescente ou um pré-adolescente, no caso. Bom, agora eu vou compartilhar as práticas de sucesso com vocês ali do ensino fundamental anos finais, né? Então, a partir de agora, eu vou seguir uma sequência de slides com vocês. Então, a professora ali trabalhou a lição 6, né? E círculos de controle. Ela refletiu com os alunos. Depois, os alunos passaram isso para o material. Gente, os círculos de controle é uma ferramenta poderosíssima, né? Se eu consigo entender o que está no meu controle e eu tenho ação direta, né? É onde eu atuo. Né? O que eu consigo controlar, o que eu consigo fazer, o que eu consigo concretizar de fato e o que está fora do meu alcance. Então, aprender a separar isso, gente, é um aprendizado para a vida, realmente. Eu, particularmente, uso muito o círculo de controle na minha vida, na minha prática, do dia a dia. Outra prática aqui, a professora colocou ali a gente até projetou, né, uma página do material, onde ela ensinou a organização para os alunos. Bom, neste momento, a organização foi fundamental, né? Como que a gente faz a rotina, controle de atividades, horários, ficou bem puxado, né, também. Mas os horários para os estudantes e essa organização realmente sempre é um desafio para o adolescente, porque eles têm várias prioridades, o tempo na escola é maior também, o tempo de estudo também acaba sendo muito maior. Então, aprender a se organizar é algo crucial e é através de uma aula direta que eu aprendo isso também. Então, às vezes o professor ele usa a ferramenta integrando, mas eu preciso ter esse momento. Onde que eu ensino a organização? O que é organizar? Eu sei o que é organizar? Eu entendo o que é organização? Eu entendo a relevância de aprender, né, de se organizar? Então, a aula direta, ela ensina a competência, né? Ela ensina uma habilidade, para depois eu conseguir concretizar através de uma ferramenta, por exemplo. Estabelecer reflexões e proporcionar autoconhecimento e vínculos familiares. Aí uma super oportunidade aí nos anos finais, a professora fez uma atividade ali sobre mitos sobre os adolescentes, e depois tinha um questionário onde os adolescentes responderam com as famílias, né? Será que a gente conhece esse nosso pré-adolescente, né, que convive na nossa... Será que os pais conhecem bem? Então, também é uma grande oportunidade de estabelecimento de vínculos, e o material também tem propostas do ensino do aluno em casa. Outro ponto, exemplo ali, na lição 10, por exemplo, de uma atividade, são fortes raízes, declaração de missão pessoal, onde a professora também desenvolve e dá o seu exemplo de missão pessoal, né, mostrando ali, agora é sua vez, mas ela mostrou dela. Olha que bacana, ela trabalhou a aula direta, mostrou o ambiente de liderança e mostrou também como ela é modelo, né? Um dos pontos do ensinar o aluno é ser modelo. Então, eu tenho a minha missão pessoal, eu sempre mostro para os professores, quando eu estou dando um treinamento, a importância da minha missão, eu releio todos os dias, porque é o meu porquê, né? O meu propósito. Se não estiver alinhado, não tem sentido o meu fazer, né? Então, a maneira como eu vejo determina o que eu faço, e com certeza nós temos resultados bem eficazes para compartilhar. Bússolas semanais, nesse momento de pandemia, nós também trabalhamos com atividades para os alunos de cada faixa etária, para ajudar no suporte das aulas diretas, principalmente no comecinho da pandemia. Foi um desafio para as escolas identificarem qual a melhor plataforma. Tinha algumas que já usavam as plataformas, mas para algumas foi um novo começo mesmo. Então, as bússolas ajudaram muito e ajudam. Nós vamos manter as bússolas, onde vem atividades,
vem sugestões de livros, vem podcasts, vem vídeos, tudo uma ajuda para o professor realmente ter um recurso a mais para a sua metodologia e para a sua aula direta. Relacionar histórias, livros e filmes com princípios de liderança para promover aprendizado e reflexão sobre os conteúdos e conceitos desenvolvidos. Então, isso a bússola trouxe bastante, né? Eu estou ensinando este conceito. O que eu posso conectar com um filme ou com uma história? Ou, gente, com a própria realidade, né? Eu acho que esse é um momento para a gente fazer essa conexão, essa integração com o momento que vivemos para a atualidade. Aí temos outros exemplos, né, utilizando as atividades das bússolas também para organização, priorização, as professoras super usaram, foi muito bacana. Utilizar os recursos e plataformas digitais, então, por exemplo, ali ó, tem a projeção da apostila na plataforma Plural, eu disse para vocês, o Plural, nós temos todos os nossos materiais para professor e para aluno disponíveis no Plural, então o professor consegue fazer esse espelhamento para ele dar a aula e ser mais dinâmica. Nós temos aí também uma aula de um professor trabalhando uma ferramenta de liderança. Olha que bacana, né? De uma forma super digital ali, usando o recurso que ele tinha. Então, isso é bacana nas aulas diretas, essa oportunidade que vocês podem usar, seja o Plural, fazendo live, os vídeos no YouTube, trocas de práticas no Facebook, Instagram, né? O Instagram hoje é uma ferramenta que muitas escolas, muitos professores também usaram ali como aulas diretas, fazendo conexão com os alunos. Bom, agora nós vamos ouvir alguns depoimentos do Colégio Paulo de Tarso e do Colégio Ser, onde uma professora explica como ela deu e fez a aula dela. E nessa prática do Paulo de Tarso, a aluna deu aula. Olha que legal, espero que vocês gostem. Vamos assistir? Olá, eu sou a Cristiane, do Colégio Paulo de Tarso. Eu sou coordenadora do Líder em Mim e professora para as turmas do Fundamental 2. Vou contar para vocês como que nós estamos fazendo para manter as aulas diretas nesse período de quarentena. Então, na nossa agenda, os alunos têm aula do Líder uma vez por semana, desde a educação infantil até o Fundamental 2. As aulas do Líder, nós usamos a plataforma do Plural para espelhar, né, as páginas do livro no momento da aula. E uma ferramenta bacana que nós temos usado e tem sido positivo são os formulários Google. Então, assim, as questões levantadas no livro para discussão, no momento da aula, os alunos preenchem o formulário e possibilita aquela troca de experiências, né, que sempre existe numa aula tradicional, tanto na aula online, isso acaba aproximando nós e tem um registro dessa aula que é muito importante. Nós fizemos também videoaulas com a equipe Farol Mirim. Então, nós fizemos um rodízio entre os alunos e essas aulas foram aplicadas para os alunos do Fundamental 1 e Educação Infantil. O resultado dessas aulas foi muito legal, a devolutiva dos pais e dos alunos sobre as aulas foi bastante positiva. Meu nome é Amanda, eu estou no 6º ano e estudo no Colégio Paulo de Tarso. Eu fui convidada pela minha professora de Líder em Mim para dar uma aula para os alunos do Fundo 1 e eu aceitei esse desafio. Nós fizemos uma reunião virtual e ela me deu dicas seguindo a bússola semanal. Essa aula foi muito legal porque os alunos não sabiam que eu ia dar essa aula. E com isso eu pude praticar, ensinar para aprender. A minha aula foi sobre escuta empática. E se você quiser saber mais sobre isso, assiste a minha aula. Olá, meu nome é Fabiana, professora de língua portuguesa do Colégio Ser em Taboão da Serra, responsável pelas aulas diretas com os 6º anos, convidada para compartilhar como nós temos feito as aulas diretas, planejado essas aulas para um melhor aproveitamento dos alunos. E uma das práticas tem sido o espelhamento da apostila, né, do caderno do aluno, para que ele tenha não só em mãos o material, mas ele também tenha recursos para que haja uma interação online dentro de cada conceito-chave, dentro de cada hábito que está sendo trabalhado. Em uma das nossas lições, que é a nossa lição 5 do caderno, foi feito com os alunos o compartilhar de um slide, e nesses slides, dentro desse espelhamento, foi possível trabalhar com eles os conceitos, colocado formulários para que eles pudessem interagir online e essa discussão viesse a ser melhor trabalhada em sala durante esse momento. A gente tenta reproduzir aquilo que é chave dentro do material do aluno
Um outro formulário foi colocado também, links para que eles possam acessar mais informações, como, por exemplo, aqui sobre liberdade de escolha, sempre trazendo uma ferramenta de liderança, nesse caso preparatório para a aula seguinte, né? Foi a aula sobre o Pare e Pense, e após toda a discussão, uma frase do Dr. Covey para fechar e encerrar a nossa aula. Então, fica aí a nossa sugestão, é trabalhar com as ferramentas para que eles possam interagir online com a gente e, assim, a gente tem um acesso também àquilo que eles pensam, a como eles respondem e a como eles estão reagindo a cada conteúdo que nós trabalhamos para as aulas diretas. É isso. Bom, pessoal, bem bacana os depoimentos, né? E que legal dar essa autonomia para os nossos alunos, empoderar e ver o empoderamento também dos professores. Tem uma professora ali que coordena, né, o Líder em Mim para que as aulas online acontecessem, para as aulas diretas acontecerem. Então vamos lá? Agora vamos para o ensino médio. Bom, gente, o ensino médio, a aula direta, a proposta já é aula direta, né? Não tem a questão de integração como acontece no fundamental e no infantil. A proposta é aula direta. Também precisa ser apropriada à idade, claro. O aluno do ensino médio, ele internaliza os princípios e práticas de liderança e os utiliza em situação do mundo real para fortalecer sua grandeza primária e construir relacionamentos, pensar criticamente e resolver problemas. Aí eu vou pedir para vocês prestarem bem atenção nesse slide, onde a gente mostra a importância realmente, o processo do socioemocional no ensino médio. Né? Ali até tem uma engrenagem, ela é uma engrenagem. Primeiro, eu empodero, valorizo o potencial dos meus alunos, planejo e identifico as competências, faço a reflexão da autoavaliação. Mas isso é uma engrenagem, precisa estar tudo juntinho. Né? Não dá apenas para eu refletir, fazer uma autoavaliação, ou apenas planejar e identificar competências, ou empoderar. Né? As três precisam acontecer simultaneamente. O material do ensino médio, ele é voltado para a aula direta. Então, ele tem todos os recursos já disponíveis, já identificados. Então, ali vocês podem ver em cada sessão, objetivamente, quais são os materiais necessários, orientações e sugestões. Então, tem passo a passo, né? Os vídeos, BNCC, quais as competências do CAS eu estou ensinando, o roteiro de aula, leitura complementar, leitura adicional. Então, o material, ele já traz, né, toda o método mesmo, né, já traz o que eu posso inserir nesta aula. Então, as sessões são bem interessantes, o ensino médio é maravilhoso, chama-se Encontre Sua Voz, muda um pouco o conceito, né, do Fundo 1. É claro que algumas escolas que têm o ensino médio conseguem fazer integração, porque tem as ferramentas, a base, né, todo o conceito do Encontre Sua Voz também tem os 7 hábitos, não dá para a gente desvincular alguma coisa, mas a proposta é diferente, é de aulas diretas, é trabalhando realmente com este aluno do ensino médio. O foco aqui é você, né? Então tem roteiro pós-aula. Gente, olha que sensacional, né? Eu queria, quando estivesse dando aula ali, ter um roteiro pós-aula, onde eu consigo fazer até uma autoavaliação, que nota eu atribuo para a minha aula. Né? Então, ali, qual foi a sessão, a voz dos alunos, eu consigo fazer, e olha só, até no finalzinho tem um pense rápido, né? Ali, onde eu consigo escrever, né, o que eu achei melhor dessa aula, fazer um plus delta mesmo. Então, fazer essa reflexão é algo incrível, sensacional. Eu penso que este material do ensino médio ele é tão rico nessa proposta de ser uma aula direta, não só para o aluno, mas também para o nosso desenvolvimento como professor. Né? É uma metodologia aqui totalmente passo a passo, bem bacana e bem pensada para este professor. Bom, pessoal, então o ensino médio já é aula direta, já tem todo o material muito bem estruturado para este professor, para este momento, então é importantíssimo que a aula direta aconteça. Então nós vamos assistir agora 3 depoimentos. Uma de uma professora, a professora Maína, do Anglo Morumbi, onde ela mostra, né, como ela faz esse pareamento com a aula, ela mostra no computador dela, bem legal. E o depoimento de 2 alunas, claro, né? O que os alunos sentem aprendendo ensino médio. Vamos lá? Olá, meu nome é Maína Machado, eu sou professora de português, gramática, né?
dos terceiros anos regulares do terceiro alfa do Colégio Anglo-Morumbi. E estou aqui para compartilhar as nossas experiências com relação ao Encontre a Sua Voz, que é a proposta de ensino médio do OLEM. Como nós temos trabalhado o material e a disciplina, né, enfim, os temas do OLEM com o ensino médio em atividade remota. Bom, o primeiro passo, a primeira situação é o espelhamento do material, né, durante as aulas. Nós contamos com essa ferramenta através do Plural. E em segundo passo, nós criamos discussões através de formulários em que os alunos vão responder alguns questionamentos, vão poder colocar em prática as reflexões próprias, e também trazemos aqui um recurso que fica disponível para eles na plataforma do Google Classroom, que é os slides. E nesses slides nós apreendemos algumas palavras-chave, né? Esse aqui é o exemplo da aula 7, com o tema gerenciamento de emoções, por exemplo. Nós pegamos algumas palavras-chave, né? Endossamos essas palavras-chave com alguns trechos de filme que estão relacionados ao que nós estamos colocando, e sempre trabalhando, né, com as ferramentas de liderança. E procuramos sempre encerrar esses slides com uma frase do Dr. Coven, e frisamos a importância de pensar nossas atitudes, né, reforçando os 7 hábitos. Bom, essas aí foram algumas dicas e espero que tenha sido útil para vocês. Muito obrigada. Olá, eu sou a aluna Ana Lara, do Colégio Antares Praia de Iracema, e hoje eu vim falar sobre a minha experiência e a experiência dos meus amigos nas aulas de socioemocional. Uma vez por semana nós temos aulas de socioemocional com o nosso professor Benhu, que é muito gentil e nos dá muita liberdade para expor nossas opiniões, desabafar sobre os nossos problemas, e além disso, ele nos ajuda a nos aceitar melhor e a entender melhor nós mesmos e as pessoas que estão ao nosso redor. E é por isso que a gente ama tanto as aulas de socioemocional e nós achamos que elas são tão necessárias. A partir do momento que eu comecei a estudar e a vivenciar o líder em mim na minha vida, eu percebi que algo que mudou bastante foi a questão da organização. Eu não sou mais aquela pessoa que acumula matéria, que acumula atividade. Eu sou sim aquela pessoa que diz assim, se eu posso fazer hoje, eu vou fazer hoje. Não vou deixar para amanhã. Então isso mudou muito e eu sei que é muito importante agora no ensino médio. E a questão do emocional foi aquilo de acreditar mais em mim. De não ser aquela pessoa que diz assim, não vou conseguir, não vou fazer. E sim, eu vou persistir, vou tentar, e se não conseguir, beleza, eu recomeço. Bom, pessoal, bem bacana esses depoimentos, né? Impactantes, inclusive. Saber que fazemos a diferença na vida de alguém é fundamental, ainda mais nessa faixa etária, né? Onde nós temos tantos... Nós não, né? Nossos alunos têm tantos conflitos e nós temos esse poder em nossas mãos como professores. Somos super poderosos. Com certeza, o material tem toda essa ferramenta, o Líder em Mim tem muitos recursos para ajudá-los nas aulas diretas. Espero que tenham gostado e tenham aulas incríveis. E compartilhem sempre com a gente. Um abraço e até a próxima. Muito obrigada, Alessandra, por mais esse conteúdo incrível. E nosso agradecimento a todas as escolas por compartilharem todas essas práticas com todos nós. É muito enriquecedor. Gente, nossa audiência está muito boa. Olha só, mais de 2.800 inscritos na plataforma. Maravilhoso, né? Muito obrigada. Agora vamos para o nosso próximo convidado. Ele tem um currículo, assim, incrível. Bacharel em Prevenção de Catástrofes pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e em Direito pela UFMG. Especialista em Gestão de Projetos pela USP e em Gestão de Desastres pela Universidade de Yamaguchi, no Japão.
8 anos de atuação no Corpo de Bombeiros da Polícia Militar de Minas Gerais e 3 anos pela Força Aérea Brasileira. Atuou em operações como o rompimento da barragem de Mariana, atendimento das crianças na tragédia da creche Gente Inocente, em Janaúba, Brumadinho e muitas outras operações. Trazendo um pouco mais sobre a importância das habilidades socioemocionais, como controle e inteligência emocional, podendo mudar completamente a vida das pessoas, inclusive a sua. Essas competências são essenciais para os momentos de crise. O trabalho com propósito pode sim trazer soluções transformadoras, resignificar as perspectivas do trabalho, renovar a esperança para o dia a dia. E ele, que é mestre em Direitos Humanos, UFMG, professor e palestrante, Pedro Aihara. Seja muito bem-vindo, Pedro. É um prazer enorme ter você aqui com a gente. Obrigado, Dani. Obrigado, pessoal do Líder em Mim. Para mim é uma honra enorme estar aqui com vocês e que hoje a gente possa bater um papo sobre o nosso propósito, sobre a importância das habilidades socioemocionais e que a gente possa compartilhar alguns aprendizados nessa nossa jornada. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz em estar conversando com vocês. E eu começo dizendo o seguinte: ninguém chama bombeiro para tomar café, não é verdade? Via de regra, as nossas ocorrências, as nossas atuações envolvem cenários críticos, né? Onde controle emocional e inteligência emocional são valores, são características fundamentais. Cenários como grandes incêndios, sejam incêndios urbanos, sejam incêndios florestais, cenários de alagamentos, enchentes, inundações, né? Que o meu estado, Minas Gerais, São Paulo, essa região que é muito afetada por essa situação. Colapso de estruturas, então prédios desabam, às vezes a gente tem algum movimento de massa e são as nossas equipes que precisam ir lá e resgatar aquelas pessoas, oferecer algum tipo de resposta, de suporte. Acidentes rodoviários, então a gente nem se fala, né? Todos os dias acontecem uma variedade de acidentes nas nossas estradas, nas nossas vias urbanas e muitas vezes quando a gente chega nesses locais a gente se depara, né, com situações inusitadas, por mais que existam protocolos manuais, nem sempre esses protocolos, esses manuais, eles são capazes, né, de definir todas as situações que nós podemos enfrentar. E a gente também não poderia deixar de falar de Brumadinho, essa ocorrência, né, com um pouco mais de um ano, no dia 25 de janeiro do ano passado, a barragem de Córrego do Feijão ela se rompeu e no momento em que ela se rompeu, ela acabou liberando, inundando uma área de 4 milhões de metros quadrados com 10 milhões e meio de metros cúbicos de rejeito. E esses rejeitos eles saíram a uma velocidade média de 108 km por hora, vitimando naquele momento 272 pessoas. E quando nós chegamos lá, e isso foi um pouco do cenário que a gente enfrentou, como vocês podem ver nessa imagem, de que nós parecemos pequenos pontos laranjas, tamanha a vastidão, a magnitude da destruição. E quando isso aconteceu, muitos especialistas internacionais, eles disseram o seguinte, eles falavam: olha, essa busca de vocês é impossível, não há saída, não vai dar certo. Por que esses especialistas internacionais, eles falavam sobre isso? Porque nós tínhamos uma área de 4 milhões de metros quadrados para procurar, com 10 milhões e meio de metros cúbicos de rejeito, com vários locais que atingiam uma profundidade de lama de rejeito de 12, 13, 14, 15 metros. O impacto da onda de lama ele foi tão forte que ele foi capaz de arrastar tratores que pesavam 50 a 60 toneladas por mais de 8, 9 quilômetros de distância. E aí você imagine isso, sobre o impacto disso sobre um corpo humano. Uma das grandes dificuldades que nós encontramos foi porque a maior parte das vítimas elas foram encontradas segmentadas em às vezes 7, 8, 9 segmentos diferentes. Num português bem claro, gente, isso significa dizer que às vezes nós localizávamos o braço de uma pessoa em um ponto e uma perna dessa mesma pessoa a uma distância de 8, 9 quilômetros. Então, realmente, uma tragédia que afetou todos nós. E aí todo mundo, quando essa notícia ela ganhou o mundo, eles falavam assim: olha, é impossível que vocês consigam localizar mais de 50%, 60% dessas vítimas, que era o patamar, né, que mesmo nesse patamar seria difícil da gente alcançar, mas era o patamar que outras operações semelhantes já tinham acontecido. Você citava um exemplo do World Trade Center, onde quando aconteceram os atentados terroristas, num processo que durou mais de 5 anos de busca e de localização desses corpos, em uma área 10 vezes menor que a nossa, em condições de materiais, condições logísticas, lá eles conseguiram encontrar exatamente 60% das vítimas.
Hoje, Brumadinho é uma operação que ainda está em andamento, ela está temporariamente suspensa devido à pandemia do Covid, mas com pouco mais de um ano, nós já localizamos 93% dessas vítimas. E aí vem pessoas do mundo inteiro fazer a seguinte pergunta: por que os nossos times funcionam? Por que um cenário que parecia impossível a gente ultrapassar 50%, 60% de localização, nós já encontramos 93% e, se Deus quiser, conseguiremos encontrar 100% dessas vítimas e entregar um pouco de tranquilidade para essas 272 famílias. E a resposta disso, gente, e é nesse ponto que a gente começa a se conectar também um pouco aos ideais, a ideia, o conceito realmente do líder em mim, é porque os nossos times funcionam porque eles têm propósito. E porque todas as pessoas naquele time ali, naquela situação, elas compartilham do mesmo propósito. Quando eu digo compartilhar do mesmo propósito, gente, não basta que os meus diretores, que o meu comandante geral, que a minha alta gestão, ela compreenda o que é o propósito, se preocupe, se dedique àquilo dali, de nada disso vai adiantar. Se o meu soldado que está lá na ponta da lança, no meio da lama, rastejando lá, fazendo aquela busca, fizer aquilo dali de maneira descomprometida, de uma maneira leviana. Da mesma maneira, não vai adiantar se o meu soldado que está lá na ponta da lança, rastejando na lama, ele fizer aquilo dali com toda a dedicação, com todo empenho, e as pessoas que estão no comando, na alta gestão, elas não se preocuparem com essas questões estratégicas. Funciona, gente. A diferença entre a gente atingir 50%, 60% ou atingir 93%, 94%, 100% é justamente todo mundo que está naquele time, independentemente da função, do encargo, da responsabilidade, compartilhar do mesmo ideal e fazer aquilo dali como entrega, com comprometimento, com envolvimento completamente verdadeiro. Desde aquela pessoa que às vezes tem uma responsabilidade de providenciar uma pá para uma escavação nossa, até a pessoa que está na busca, a pessoa que está planejando a busca, a pessoa que é responsável por providenciar os nossos alojamentos, as nossas questões alimentares. E quando a gente faz dessa forma, a gente tem um resultado diferente. Quando a gente fala de propósito, gente, a gente pensa também no nosso dia a dia do nosso serviço. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vamos supor que vocês, quando estão saindo aí desse nosso momento, vocês se deparam com um acidente de carro na porta da sua casa ou no local onde você está, e aí você liga para o Corpo de Bombeiros. No momento em que você liga para o Corpo de Bombeiros, o que você deseja? O que você quer quando você liga para os bombeiros? Talvez alguns de vocês tenham respondido agilidade, velocidade, ajuda, socorro, e todas essas respostas, elas são respostas que estão tecnicamente corretas, mas não são respostas que estão completas. Na verdade, o que as pessoas querem, quando elas ligam para o Corpo de Bombeiros, é solução e esperança. E solução e esperança são conceitos muito mais complexos e completos do que achar que é meramente só a gente tirar uma vítima das ferragens, do que achar que é só realmente a gente apagar um incêndio ou retirar uma pessoa que está se afogando na lama. Da mesma maneira que um pai, que um responsável, que uma mãe, quando ela procura uma solução educacional, quando ela procura um modelo educacional para o filho dela, ela não quer só um modelo educacional que transmita conhecimentos, que torne o filho dela uma enciclopédia, mas ela realmente quer algo que seja capaz de fazer com que o filho dela saiba operar nesse mundo tão complexo que a gente vive, com inteligência emocional, com todas essas habilidades, com todas essas questões que são exigidas no nosso dia a dia. E quando eu falo que da mesma forma, no nosso trabalho as pessoas elas não querem só um resgate, só um salvamento, mas querem solução e esperança, eu me recordo bem de uma oportunidade em que nós fomos acionados para fazer um resgate de uma mulher que ela havia perdido o controle do carro dela, havia caído numa ribanceira de aproximadamente 15 metros de profundidade, e aí nós fomos acionados para fazer aquele resgate. Chegamos lá, a vítima estava no fundo daquela ribanceira ali, fizemos um rapel, descemos, ela estava presa às ferragens, mas estava consciente. E aí quando lá chegamos, iniciamos todas as manobras de atendimento pré-hospitalar, de mobilização, retiramos aquela vítima das ferragens, subimos com aquela vítima ali no rapel. Quando nós chegamos no nível da rodovia e conseguimos colocá-la dentro da ambulância, eu estava conversando com ela, explicando que ela seria conduzida para o hospital, e ela me disse o seguinte, ela falou assim: Tenente Pedro, eu estou com 2 problemas. E aí eu perguntei para ela, quais são esses 2 problemas? Um problema é o seguinte, eu moro aqui próximo, isso era de madrugada, o horário, eu moro aqui próximo, algumas quadras daqui, e saí rapidamente para comprar alguns cigarros,
num supermercado 24 horas que tinha ali perto. E meu filho estava dormindo, eu moro sozinha com ele, só com meu filho. E como ele estava dormindo, eu ia voltar muito rápido, eu o deixei dormindo sozinho. E agora ele está lá, trancado em casa, porque eu inclusive trouxe a chave. E aí eu falei assim, qual é o outro problema? O outro problema é o seguinte, eu estou passando por um processo de divórcio, um processo de separação judicial. Todos os documentos desse processo estão no porta-malas do carro, que ficou lá embaixo. Ainda pensei comigo nesse momento, né? Por que você não falou antes, né, minha querida? Mas ela me falou tudo aquilo dali, e naquele momento a gente poderia perfeitamente ter respondido o seguinte, falou assim, olha, minha senhora, isso não é problema nosso, isso não é uma preocupação. Nossa preocupação é meramente entregar só um salvamento, é entregar a senhora no hospital, da mesma maneira que às vezes você, né, enquanto gestor, enquanto diretor de escola, às vezes pode entender que a sua função dentro da educação às vezes é meramente trabalhar com algumas competências, com algumas habilidades que já são tradicionalmente estabelecidas. Mas naquele momento ali, quando a gente percebe que a gente não só pode, como deve, entregar solução e esperança, ao invés de entregar somente trabalho, a gente faz de uma maneira diferente. E aí a gente desceu até aquele carro, recuperamos ali, né, todos aqueles documentos dela, existiam várias outras coisas, né, sapatos, roupas, etc. Colocamos tudo aquilo dali em sacos, identificamos, né, adequadamente, colocamos lá na nossa viatura, pegamos uma outra viatura que não estava em atendimento naquele momento, para que aquela viatura, né, levasse a chave da casa dela para a irmã dela, para que a irmã dela pudesse buscar o sobrinho. Quando aquela senhora foi entregue ao hospital, ela não tinha sido só atendida por uma equipe do Corpo de Bombeiros, mas ela tinha todos os problemas dela resolvidos. E a imagem que ela vai levar daqueles profissionais não é uma imagem de apenas de pessoas que fizeram somente um atendimento, mas sim de pessoas que conseguiram fazer a diferença naquele dia, naquele momento tão difícil da vida dela. E isso tem muito valor, gente, porque isso tem muito valor não só para a pessoa que recebe o nosso atendimento, né? No meu caso, né, uma vítima, no caso de vocês, um aluno, mas sobretudo também para nós que oferecemos esse serviço. Porque quando a gente percebe, né, a potencialidade, o valor daquilo que a gente pode e deve entregar, ao invés de entregar somente trabalho, a gente também ressignifica a nossa tarefa. E a provocação que eu faço para vocês nesse momento é justamente essa. Será que nós estamos oferecendo na nossa realidade só trabalho, só educação, enquanto, né, aquele conceito tradicional de educação? Ou será que nós realmente estamos oferecendo solução, esperança, né, novas perspectivas, sobretudo numa área, né, que é tão fundamental para o nosso futuro, que é a educação? O que a gente está construindo para o nosso futuro? Qual que é o tipo de profissional, né, que está sendo exigido no dia de hoje e como que a gente está contribuindo para que esse profissional, para que esse cidadão, em primeiro lugar, ele esteja mais ou menos apto a interagir com todas essas complexidades, com esse mundo tão heterogêneo. A gente precisa perceber, gente, que não é só sobre o que a gente fala, porque geralmente a gente considera o que é mais importante para o outro, o que é mais urgente para o outro, a partir daquilo que a partir daquilo que eu considero como mais importante, como urgente, como prioritário. Mas a questão é que eu preciso perceber que não é só sobre o que eu falo, mas principalmente sobre o que as pessoas precisam ouvir, sobre compreender a demanda do outro sobre a perspectiva do outro e não da minha perspectiva. E a gente só consegue fazer isso de uma maneira verdadeira, de uma maneira real, se a gente consegue praticar verdadeiramente a empatia. E quando eu falo de empatia, gente, às vezes você pode pensar, olha, muito legal essa ideia, mas muito abstrata também. Como que você faz isso no dia a dia do seu trabalho? E eu me lembro muito bem de um momento, lá na operação de Brumadinho, inclusive, mas isso, coisas bem semelhantes acontecem em outras situações, em que no 7º dia de buscas, quando a gente já tinha terminado o 7º dia, a população leiga, a própria mídia, eles questionavam o seguinte: olha, vocês estão há mais de 7 dias nessas buscas e agora, 7 dias transcorridos, é impossível encontrar alguém vivo nessas condições. Por que vocês vão continuar com uma operação que ela é arriscada, né, que seus militares estão expostos a materiais contaminantes, a perfluorocortantes, estão submetidos a explosões porque existia uma série de cilindros de acetileno que estavam perdidos no local? Se a gente perfurasse um cilindro desse com uma escavadeira ou com material de escavação, a gente poderia explodir um quarteirão. Por que vocês continuam nessa operação que é desgastante física, psicologicamente, sendo que é impossível encontrar alguém vivo? Antes fazia sentido, mas agora não faz nenhum sentido. Terminem com essa operação, né? Tá todo mundo morto mesmo. Por que vocês continuam com isso?
Se você for parar para pensar, esse raciocínio, em algum momento, ele pode até fazer algum sentido. Mas no 30º dia, eu conheci uma das várias mães que eu conheci, e nós estávamos conversando, e ela me confidenciou o seguinte, falou assim: Pedro, eu não sou uma pessoa alienada, não sou uma pessoa tola. Com 30 dias de tragédia, eu sei que o meu filho ele não está vivo. Mas existe uma questão aí, um detalhe que é muito importante. Eu sou mãe, e como mãe, a minha esperança é infinita. Por mais que eu saiba que o meu filho não está vivo, toda vez que alguém bate na porta, toda vez que o telefone toca, pelo fato de ser mãe, pelo fato da minha esperança ser infinita, eu sempre acho que pode ser alguma notícia dele. Que ele pode ter ficado hospitalizado, que ele pode ter perdido a memória. Então, se para os outros pode parecer só um corpo, para mim, na verdade, é tudo que eu tenho. É a única esperança que eu tenho de seguir em frente. Enquanto eu não achar o corpo dele, eu não vou conseguir entrar no quarto dele e retirar as coisas que estão lá, exatamente do jeito que ele deixou naquele dia que ele saiu para trabalhar e não voltou mais. Então, se para os outros pode parecer só um corpo, para mim é a única oportunidade que eu tenho de seguir em frente. E aí, quando você se coloca no lugar dessa pessoa, você consegue perceber perfeitamente, né, qual decisão você precisa tomar. Mas isso porque você exerceu essa empatia verdadeiramente. E perceba o seguinte, gente, para que a gente consiga perceber essas coisas, a gente tem que se posicionar muitas vezes do ponto de vista profissional de uma maneira diferente. Porque se fosse uma decisão, né, completamente cartesiana, se fosse uma simples equação matemática, talvez isso pudesse e provavelmente seria desconsiderado nesse processo decisório. Da mesma forma, gente, que hoje, né, nas nossas escolas, nas nossas instituições de ensino, muitas vezes nós temos um ensino que ele é voltado completamente para uma parte tecnicista, mas a gente não tem a oportunidade de trabalhar com as habilidades socioemocionais. E isso, especialmente nesse momento de pandemia que a gente tem vivido, especialmente nesse momento de crise, nunca foi tão importante. As pessoas elas estão carentes, né, de conexão, de acolhimento, de conseguirem construir significado nesses ambientes. E quando a gente tem um profissional, um grupo de profissionais, uma instituição, pessoas, né, que estão trabalhadas nesse sentido, que foram formadas, desenvolvidas nesse sentido, a gente consegue ter resultados diferentes e consegue entregar coisas diferentes. Porque as pessoas elas passam a perceber que a questão do resultado não é meramente, né, o resultado de uma equação, mas principalmente que nós precisamos cuidar uns dos outros. E a gente só consegue cuidar uns dos outros se nós tivermos pessoas aptas a perceber isso, a desenvolver essas habilidades socioemocionais, a enxergar no outro, né, um semelhante e conseguir estabelecer conexões com isso. Quantas vezes nós chegamos, né, em ocorrências, em operações, e às vezes o que as pessoas mais precisam não é meramente de um salvamento, de um rapel, de um resgate, mas principalmente de serem compreendidas. E a gente só consegue compreender o outro, né, se a gente já trabalhou, se a gente já desenvolveu essas habilidades anteriormente. E aí, para falar um pouco disso, eu vou contar uma outra história para vocês. Quando nós estávamos no 6º dia da tragédia, no dia seguinte haveria a missa do 7º dia daquelas vítimas. E nós estávamos, né, pensando se poderíamos fazer algum tipo de homenagem. Então o Major Kleber, do Batalhão de Operações Aéreas, ele me ligou já no final da tarde do 6º dia e falou o seguinte, falou assim: olha, Pedro, eu estava pensando em amanhã, no momento da missa, sobrevoar aquela região da igreja com o nosso helicóptero para demonstrar o respeito, o carinho da corporação por aqueles familiares de vítima. O que você acha disso? Eu falei assim, olha, acho a ideia muito legal, mas eu acho que dá para a gente incrementar essa ideia. Muitas pessoas do público leigo estão querendo manifestar, às vezes, a solidariedade e não sabem como. Eu vou fazer uma convocação para que a população, aqueles que desejarem, eles possam levar uma rosa, um buquê de rosas para as nossas unidades e a gente leva essas rosas para aquelas famílias. E aí a gente fez, né, aquela chamada nas redes sociais, acabou viralizando e no dia seguinte, centenas de pessoas estavam levando rosas nos nossos quartéis. E a gente estava embarcando essas rosas para levar lá para Brumadinho. Isso já era, a gente receberia essas rosas só no período da manhã. Nós tínhamos milhares de rosas espalhadas pelo pátio. Até que um momento chegou uma senhora bem tímida, né, bem recatada, andando ali pelos cantos ali, vestida de uma maneira muito simples. E aí nós vimos ela chegando. E aí nos aproximamos dela e perguntamos o seguinte, falou assim, senhora, tudo bem? A senhora está precisando de alguma coisa, etc. Ela ainda de uma maneira muito tímida,
ela disse o seguinte, falou assim, olha, eu vim aqui para fazer uma pergunta. Eu vi a chamada de vocês para que vocês estavam chamando aquelas pessoas que desejassem manifestar solidariedade para trazer rosas, flores, buquês de rosa. E eu queria perguntar se vocês poderiam levar isso daqui. E ela tinha um saco na mão com 2 maçãs, uma sacola plástica. E ela disse, olha, eu sei que não foi o que vocês pediram, mas isso daqui é tudo que eu tenho para dar. Eu não tenho condições financeiras de comprar uma rosa, de comprar um buquê de rosas, e tudo que eu tenho para dar são essas 2 maçãs, mas eu gostaria de saber se, mesmo não sendo o que vocês pediram, se vocês poderiam levar isso daqui, porque tem um significado muito especial e eu queria de alguma forma manifestar a minha força para aquelas famílias. E aquilo naturalmente nos emocionou muito. Nós pegamos, evidentemente, aquelas 2 maçãs, e aquelas 2 maçãs elas se tornaram tão ou mais importantes do que qualquer outra rosa, do que qualquer outro buquê caro. E a grande inteligência dessa senhora, a grande sabedoria dela em toda a sua simplicidade, foi ela perceber que sempre é possível estabelecer conexão, apesar de todos esses obstáculos, apesar, às vezes, de todo o cenário difícil em que a gente está. E a gente sabe, né, gente, que nesse cenário da educação nunca foi tão difícil a gente conseguir competir com todos os tipos de estímulos, né, virtuais, externos, que as crianças, adolescentes, os jovens estão submetidos, mas nunca ao mesmo tempo foi tão importante a gente estabelecer conexão. Nessa época de pandemia, né, curiosamente, a gente nunca esteve tão conectado, né, por todos os meios, mas ao mesmo tempo a gente nunca se sentiu tão sozinho, porque tem feito, né, a ausência de conexão, ela tem sido uma ausência muito sentida. E aí quando a gente consegue estabelecer conexão, que essa senhora ela conseguiu estabelecer conexão, às vezes com 2 maçãs, a gente consegue construir um resultado muito diferente. E com certeza aquela senhora nos tocou aquela família e fez toda a diferença porque ela conseguiu perceber isso. Mas mais uma vez, a gente só consegue perceber isso, gente, se a gente já vem numa história realmente de estar preocupado com o outro, de conseguir se conectar com o outro, de ter a sensibilidade necessária para perceber, né, essas teias de relações sociais que são muito mais complexas e que demandam um desenvolvimento, né, cognitivo, socioemocional condizente com aquilo que eu quero. E para isso, a gente também precisa relembrar as nossas escolhas. E quando eu falo relembrar as nossas escolhas, eu gosto muito dessa foto. A senhora que está nessa foto, o nome dela é Dona Yolanda, e Dona Yolanda é mãe de uma das vítimas de Brumadinho. O filho dela é o Robert, ele tinha entre 19 e 21 anos, era um menino muito novo, era o primeiro emprego dele, ele estava empolgadíssimo porque ele estava trabalhando numa grande empresa, e ele acabou sendo uma vítima fatal de Brumadinho. E aí quando a Dona Yolanda contou aquela história pra gente, ela contou que além dela ter perdido esse filho, e aí é uma opinião particular, né, a coisa mais trágica que pode acontecer, acho que na vida de qualquer pessoa, você perder um filho, é contra a ordem natural das coisas, eu não consigo imaginar uma dor maior do que isso. 7, 8 meses antes dela perder esse filho, ela tinha perdido um outro filho assassinado. Se a dor de perder um filho, né, eu não consigo mensurar, imagina a dor de perder 2 filhos. E anos antes disso acontecer, ela tinha perdido um 3º filho para leucemia. Então é uma mãe que já passou pela perda de 3 filhos em 3 momentos diferentes da vida dela. E por que eu estou falando sobre relembrar essas escolhas? Porque no momento em que ela me contou essa história, de uma maneira que eu até fiquei questionando, né, se foi a maneira mais profissional do mundo, mas o fato é que foi muito genuíno, foi muito espontâneo, eu peguei na mão dela, olhei no fundo dos olhos dela e disse o seguinte, falei assim, Dona Yolanda, eu prometo que a gente vai encontrar seu filho. Pode demorar, o filho dela estava desaparecido, falei assim, pode demorar 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 meses, 1 ano, 2 anos, mas a gente vai encontrar o seu filho. Eu confio naquilo que a gente está fazendo, eu confio no potencial da minha equipe, eu confio no valor do trabalho que a gente está desenvolvendo, e a senhora pode ter certeza que se tiver 0,01% da possibilidade do seu filho ser encontrado, ele vai ser localizado, para a senhora poder ter o mínimo de dignidade para enterrar o filho da senhora. E aí o tempo passou. E nesse dia eu ainda disse, né? Eu falei assim, Dona Yolanda, a senhora se lembre que no dia que eu encontrar o filho da senhora, eu vou ser a primeira pessoa que vai te ligar e para a senhora não se esquecer disso. E o tempo foi passando, passaram 2, 3, 4, 5, 6 meses, 7 meses, 8 meses, 9 meses, até que o telefone dela tocou. E nós precisamos ter, né, muito contato com as famílias para resolver outras questões burocráticas, e aquela ligação ali, né, minha ou de outro colega meu, poderia ser perfeitamente alguma dessas ligações. Mas quando ela atendeu o telefonema, eu disse o seguinte, oi, Dona Yolanda, tudo bem? É o Tenente Pedro. Antes que eu pudesse, né, explicar para ela que o filho dela tinha sido localizado, ela já começou a chorar.
porque ela sabia que o filho dela tinha sido localizado. E ela sabia disso porque aquele compromisso que nós tínhamos assumido 9 meses antes com ela tinha feito toda a diferença. E é por isso que a gente precisa relembrar as nossas escolhas, porque imagine, né, se naquele momento ali em que eu fui conversar com mais aquela mãe, eu pensasse o seguinte: mais uma mãe que eu vou ter que conversar, nossa, que chato, todo aquele sofrimento. Imagine a gente que tem ocorrências todos os dias, eu pensasse, é só mais um resgate, não, que preguiça. Não, gente, se eu não me lembro daquela vontade, daquele afã, daquele tesão inicial, quando eu escolhi a atividade de ajudar os outros, eu estava super empolgado, pensando que bacana que eu estou numa profissão em que eu posso ajudar os outros, eu me desconecto disso e não consigo estabelecer esse tipo de vínculo com a dona Yolanda. E da mesma forma que você que escolheu a atividade da educação, que você, né, que escolheu ser professor, ser gestor, fazer parte de um sistema de ensino, muitas vezes lá atrás você tinha esse sentimento e às vezes o sistema, a rotina acaba nos consumindo. E aí a gente perde a oportunidade de estabelecer conexões, legados, ensinamentos tão valiosos quando a gente deixa de lembrar das nossas escolhas. E aí, gente, eu pergunto para vocês o que faz a diferença em um bombeiro contemporâneo. Você pode responder o seguinte, você pode falar assim, olha, é muito importante o domínio técnico, né, porque a gente vai envolver atividades que vão desde, né, de atuação em rompimento de barragem, incêndios, em alagamentos, em gestão de desastres maiores. Você pode falar assim, força física, a rusticidade. E é lógico, gente, que essas características elas são muito importantes. Mas atualmente, gente, o que é mais importante nos nossos profissionais, eu me arrisco a dizer que não somente nos nossos profissionais, mas no mercado, né, em geral, o que mais tem feito a diferença são realmente algumas habilidades emocionais e 2 características. Só que antes de falar essas 2 características, eu gostaria de falar do que permite com que nós cheguemos nessas características. E aí eu vou falar um pouco sobre talento, paixão, necessidade e consciência. Um bom bombeiro, gente, é uma pessoa que ela tem talento, ela consegue, né, perceber as coisas que ela faz bem, então ela consegue ali ver, né, quais são as potencialidades daquela pessoa, daquele bombeiro. Ela tem paixão, evidentemente, o que ela consegue perceber, o que ela ama fazer, coisas que a empolgam, né, o que verdadeiramente dá significado. Então não existe, né, para mim, gratidão maior, felicidade maior do que eu conseguir salvar, ajudar uma pessoa. Ela consegue ter uma percepção também de necessidade. O que ela precisa entregar para o mundo? Qual que é a necessidade dos outros? Então, quando eu vou para uma ocorrência, eu sei que os outros eles necessitam, né, de acolhimento, de suporte, de socorro, de informações. Eu consigo perceber isso. E eu consigo também ter consciência, né? Eu sei o que eu acredito e também sinto que aquilo dali é o certo a fazer. E por que eu falei dessas características? Quando a gente tem essa percepção nesses 4 eixos, e esses assuntos aqui eles foram tirados, né, justamente do programa Líder em Mim, porque eu estudei com muito cuidado, isso que eu realmente fiquei muito encantado com isso, a gente consegue chegar em 2 situações que fazem a diferença no bombeiro contemporâneo. Quando a gente consegue contemplar esses 4 eixos, a gente consegue ter voz, a gente consegue ter significado naquilo que a gente faz, e a gente consegue enxergar o nosso propósito. E quando a gente consegue ter voz e propósito, a gente constrói coisas magníficas. Brumadinho se tornou um grande case em termos mundial de salvamento, de busca, porque muitas das soluções que lá nós desenvolvemos, nós adotamos, elas não existiam até então no mundo. E por que nós conseguimos desenvolver essas soluções? Soluções que vão influenciar, né? Se a gente tiver um rompimento de barragem amanhã na China, na Austrália, eles vão aproveitar desse conhecimento. Porque quando nós nos deparamos diante de vários problemas, e a gente falava assim, mas a gente não tem uma solução para determinar qual que é a profundidade de terra que a gente tem que concentrar as nossas buscas. Ao invés da gente, né, deixar aquilo dali, né, desanimar a gente, desmotivar a gente, como a gente tinha talento, como a gente tinha paixão, como a gente tinha necessidade, como a gente tinha consciência, nós criamos soluções. Porque a gente tinha voz, porque a gente soube utilizar essa voz, essas nossas habilidades socioemocionais em favor do nosso propósito. Então hoje, se acontecer um rompimento de barragem na China, eles vão priorizar, né, os 3 primeiros métodos de profundidade, porque a partir de uma análise matemática, com todo tipo, né, de cruzamento de dados que nós desenvolvemos, a gente conseguiu definir isso, a gente conseguiu criar esse tipo de solução. E tudo isso, mais uma vez, porque a gente soube utilizar adequadamente essas habilidades socioemocionais em um momento crítico. E você, gente, que estão, né,
do outro lado do sistema, na parte da condução do sistema, na parte de formação, de desenvolvimento das pessoas, vocês têm uma oportunidade singular de conduzir a formação e o desenvolvimento de pessoas nesse sentido. Essa frase também, né, que é do Stephen Covey, que é um dos grandes responsáveis pela inspiração desse método, né, do Líder em Mim, diz o seguinte, né, liderança é comunicar o valor e o potencial das pessoas de forma tão clara que elas se sintam inspiradas a vê-las em si mesmas. Isso é muito verdadeiro, gente, porque a cada atendimento nosso, que a gente vai às vezes nos piores cenários, a gente muitas vezes lida com situações tristes, com situações trágicas, mas quando a gente consegue, né, dar voz e propósito para aquelas pessoas, tanto os meus militares quanto as pessoas que eu atendo, eu consigo transformar tristeza, desesperança, né, angústia em felicidade, em amor, em esperança. Isso é tão verdadeiro que eu vou passar esse vídeo aqui para vocês, que é um vídeo da Sofia, e ele traduz muito bem isso que a gente diz. Obrigado, bombeiro, por achar minha tia Camila. Beijo. Esse vídeo ele tem duas características muito importantes, gente. Uma característica é que ele não foi solicitado nem gravado pela gente. Ele foi enviado espontaneamente pela família da Camila, mais especificamente pelo primo dela. E uma outra característica é que, infelizmente, a Camila foi encontrada sem vida. Mas mesmo, né, quando a gente lida com um resultado que pode não ser o melhor, quando você faz isso, né, inspirando verdade, quando você faz isso inspirando empatia, quando você faz isso suscitando, né, o melhor nas pessoas em termos de respeito, de conexão, né, de laço, a gente consegue plantar um legado que fica evidente até para a Sofia, que no auge dos seus 3, 4 anos de idade consegue perceber isso. E é justamente essas oportunidades, né, que nós, né, enquanto responsáveis por esses sistemas, né, seja na minha realidade profissional, sejam vocês na realidade tão sensacional e tão difícil ao mesmo tempo, né, da formação de pessoas, de cidadãos, essa oportunidade que nós temos. E essa realmente é uma tarefa que somente nós podemos desenvolver. E para isso, gente, a gente precisa entender o nosso papel e o nosso legado. E quando eu falo de entender o nosso papel e o nosso legado, eu me lembro muito de uma situação que aconteceu e que acontece em muitas atuações nossas de longo prazo, que é a seguinte. Às vezes a gente vai para uma operação e a gente não sabe quando a gente vai voltar. Uma ocorrência ela pode durar 3, 4 horas ou pode durar 10, 20, 30 dias. Quando eu fui para o Brumadinho, eu embarquei com a roupa do corpo e fui voltar a primeira vez em casa, isso para passar algumas horas em casa para voltar de novo para o Brumadinho 21 dias depois. E aí a gente que é bombeiro, às vezes um pouco mais experiente, você já tem uma mochila previamente preparada com 1, 2, 3 mudas de roupa limpa, alguns itens de higiene pessoal. E aí você chega no primeiro dia, você vai ter que entrar naquela lama, né, nadar literalmente naquela lama, a sua farda vai ficar completamente tomada pela lama, vai ficar completamente inservível, e aí você não vai ter nem tempo, nem local para poder lavar essa roupa. E você vai, né, se quer dormir ou se alimentar bem, vai chegar no segundo dia, você vai usar aquela farda limpa que você levou na mochila. No segundo dia a mesma coisa, uma rotina, uma jornada de trabalho de 18, 19 horas. Se você conseguir dormir, você vai acampar ali 1, 2 horas, vai chegar no terceiro dia, você vai utilizar aquela outra muda limpa de farda que você levou. E a mesma coisa, trabalhando o tempo todo, vai chegar no quarto, quinto dia, gente, o que vai acontecer? A sua roupa limpa ela vai acabar, não é mesmo? E aí você não vai deixar de trabalhar por causa disso. Você vai pegar aquela muda imunda do primeiro dia, que está úmida, com mosquito, fedida, endurecida pelo rejeito, vai vestir aquela roupa, mas é lógico que aquilo dali vai afetar a sua produtividade. Você não é um super-homem, né? Você está 6, 7 dias longe de casa, cansado, dormindo mal, se alimentando mal, com toda a pressão do mundo nas costas. E aí você ainda tem que vestir aquela roupa úmida, imunda. Fato é que algumas pessoas da comunidade de Brumadinho perceberam isso e começaram a voluntariamente lavar as roupas dos bombeiros. E eles entregavam essas roupas limpas, cheirosas, um dia depois. E aí, com certeza, gente, não é provavelmente, não, com certeza, por causa dessas roupas, nós conseguimos salvar muito mais pessoas, ajudar muito mais famílias, localizar muito mais rápido vários corpos que nós precisávamos localizar. Porque quando você está ali no 6º, 7º dia completamente cansado, né, com toda a pressão do mundo, com toda aquela situação que é desgastante, você consegue pelo menos vestir uma roupa limpa, aquilo dali te dá uma injeção de ânimo que você produz de uma maneira diferente. Por que eu contei essa história para vocês? Porque a pessoa que lava a roupa,
ela pode significar a tarefa dela de duas formas. Ela pode achar que ela só está lavando uma roupa, ou então ela pode entender que ela está diretamente ajudando a salvar vidas. Mas perceba, gente, que a tarefa é a mesma. É sobre lavar roupas, mas dependendo como eu entendo o meu papel, como eu entendo o meu legado, eu consigo perceber a diferença entre lavar roupa e ajudar a salvar vidas. E é importante que eu entenda que eu estou ajudando a salvar vidas, porque quando a soda cáustica começar, a atacar minha mão, quando eu ficar cansado, eu vou continuar, porque eu sei que eu faço parte de um propósito maior. Mas quantas vezes a gente não se sabota nesse processo, não é mesmo? Quantas vezes a gente não entende o nosso legado? E quando a gente fala de educação, gente, é por isso que eu amo realmente falar para educadores, para pessoas que trabalham nessa área, a gente está falando diretamente de ajudar a salvar vidas. E cada um de vocês, cada um de nós que está inserido nesse processo, a gente tem uma responsabilidade gigantesca. Às vezes a gente fica desejando, querendo, um mundo melhor e às vezes criticando, a maneira como as pessoas têm agido de uma forma tão egoísta, de uma forma, tão individual, mas isso também é uma responsabilidade nossa. E quando a gente começa a perceber que a gente tem que trabalhar, o desenvolvimento, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, sob um outro prisma, talvez isso seja um caminho possível para a gente fazer diferente. E o tempo todo, gente, isso daqui é uma foto de uma ocorrência real que eu atendi no início da minha carreira, e muitas vezes a gente precisa tomar decisões muito difíceis, a gente precisa dar notícias complicadas para as famílias, e a gente precisa, às vezes, oferecer respostas nas piores situações possíveis. Às vezes tem ali, como nessa situação, um caminhão de algumas toneladas em cima da perna de um motorista que está lá dentro, preso às ferragens, e às vezes tem uma mãe, uma esposa do lado aguardando aquela resposta, e a gente pode fazer isso de uma maneira diferente. E muitas pessoas, quando eu ou algum colega meu que pensa também dessa maneira diferente, vai estabelecer esse modo de se comunicar, de tocar o outro, de compreender a dor e ser sensível à dor do outro, muitas pessoas podem falar o seguinte: mas não é esse a maneira tradicional de fazer, não, mas isso daí é frescura, isso daí é invenção de moda. Da mesma forma que talvez vocês também ouçam isso de alguma forma. Mas a gente só consegue fazer dessa maneira diferente, gente. Hoje eu consigo encarar minha atividade com esse nível de sensibilidade, às vezes de uma percepção um pouco mais ampla sobre o ser humano e sobre a necessidade de conexões, porque todos nós também tivemos o nosso processo de formação, e eu tive a felicidade de, durante a minha vida escolar, ser extremamente influenciado por pessoas, professores, educadores, e também dentro de instituições de ensino que valorizavam muito essa questão das habilidades socioemocionais, dentro também do contexto da minha família, etc. E é isso, gente. São essas habilidades, é esse processo de construção de cada indivíduo que faz com que anos depois, quando a gente precisa se comunicar com 272 famílias, quando a gente precisa agir com responsabilidade e com sensibilidade ao mesmo tempo, com todas essas questões de vida, a gente consiga fazer isso de uma forma minimamente eficaz. Porque não basta a gente saber o que fazer. Não existe ninguém que entenda mais de busca, de salvamento, de resgate do que nós, o Corpo de Bombeiros. Da mesma maneira, gente, que não existe ninguém que entenda mais do que vocês sobre educação, sobre processo formativo, sobre matrizes curriculares, sobre bases curriculares, do que vocês. Mas não basta a gente saber o que fazer, é necessário lembrar a razão pela qual eu escolhi fazer isso e para quem a gente faz isso. Porque com tantos anos de escola, de sistema de ensino, às vezes a gente pode se perder de nós mesmos e dos nossos objetivos. Da mesma maneira que numa grande operação, a gente pode esquecer também o porquê que a gente está ali há 300, 400, 500 dias. Esse é um papel que todos os dias a gente distribui para as pessoas que estão envolvidas nessa operação lá de Brumadinho, para que elas lembrem realmente que a motivação de estarmos aqui é cada uma dessas pessoas que permanece desaparecida. Hoje são muito menos pessoas que estão nessa foto, são somente 11 pessoas, mas eu deixo essa foto de propósito porque é uma foto do momento em que o Robert, aquele filho da Dona Yolanda, ele ainda estava ali, para a gente lembrar que todas essas pessoas, elas têm nome, elas têm faces, elas têm suas próprias histórias e seus próprios sonhos. E nesse mundo que a gente está lidando, da educação, vocês estão o tempo todo lidando com os sonhos, com as aspirações, com as possibilidades de ascensão social, com as possibilidades de crescimento pessoal, profissional desses jovens, desses adolescentes, dessas crianças. E isso é uma responsabilidade muito grande.
Eu posso até, às vezes, abrir mão do meu sonho, mas eu não posso me dar o luxo de abrir mão do sonho de uma outra pessoa. E isso é a verdadeira responsabilidade, e a gente precisa saber que, nesse momento, a gente tem que conduzir isso de uma outra forma, que uma alternativa é possível e que a gente precisa se empenhar nisso. E aí, eu gosto muito dessa frase da Cora Coralina, que foi uma poeta que se reinventou, né? Já que a gente está falando de reinvenção no modelo educacional, né? O primeiro livro publicado dela foi quando ela já era uma senhora idosa. É que tem mais chão nos meus olhos do que cansaço nas minhas pernas, mais esperança nos meus passos do que tristeza nos meus ombros, mais estrada no meu coração do que medo na minha cabeça. E mais do que nunca, gente, a gente tem precisado disso nas nossas vidas e a gente tem precisado disso, né, nos nossos processos de formação, de desenvolvimento, de educação. A gente precisa, para termos, né, seres humanos melhores no nosso dia a dia, a gente precisa também de ter crianças e adolescentes e jovens melhores formados dentro de um sistema, né, que promove, em primeiro lugar, muito além de conhecimentos de física, química, matemática, biologia, que são fundamentais, mas principalmente sobre habilidades que promovam o exercício criativo, a empatia, a solidariedade, a ética, né, o comprometimento moral dessas pessoas. Porque salvar uma vida, gente, é salvar toda a humanidade. E quando eu digo essa frase, não é no sentido só biológico de um médico, de bombeiro, não. É salvar uma vida no sentido de inspirar um potencial, de mudar a maneira daquela pessoa conduzir a sua vida, enxergar as oportunidades da vida, de mudar a concepção daquele aluno, daquelas pessoas, daquele grupo que eu trabalho. E hoje você faz isso com você, amanhã você está fazendo isso com o seu aluno, depois disso você está fazendo isso com a sua sala, depois disso com a sua escola, depois disso com o seu grupo educacional, e com isso a gente vai conseguindo escalar essa mudança, e às vezes salvando uma vida, a gente vai salvar toda a humanidade. E aí você pode pensar o seguinte, mas isso é muito idealista, talvez a gente não alcance esse patamar. Mas no mínimo, gente, se você fizer dessa forma, se preocupar com isso, no mínimo você vai ter feito a diferença para as pessoas que mais importam para você. São as pessoas que estão do seu lado, os seus alunos, as pessoas que utilizam, né, a sua solução educacional, os seus colegas de trabalho. E aí a gente vai fazendo uma diferença realmente impactante no mundo. Pessoal, eu poderia aqui continuar falando por muito tempo, mas eu encerro minha participação aqui porque o tempo é curto. Eu gostaria de agradecer de coração a cada um do time, do Líder em Mim. Eu fico honrado mesmo de estar participando desse momento. E eu falo com muita felicidade porque não é da boca para fora, não é merchan, eu realmente acredito nisso. Eu fiquei encantado com esse projeto e eu espero que, de fato, já tendo a certeza de que vocês vão mudar a vida desses jovens e que com isso a gente vai mudando o nosso Brasil e a gente vai tornando essa realidade tão sonhada uma realidade mais próxima. Aí tem as minhas redes sociais, o meu e-mail, fique à vontade para seguir, para mandar qualquer questionamento por lá também. Às vezes eu posto algumas reflexões, mas em primeiro lugar, o meu muito obrigado. E a gente, bombeiro, muitas vezes a gente é chamado de herói, e eu digo com todo respeito que, na verdade, os grandes heróis desse Brasil, desse momento, dessa existência, são vocês, professores, pessoas envolvidas na educação, gestores. A responsabilidade realmente de salvar a humanidade, ela nunca foi tanto de vocês, de cada um dos senhores e das senhoras. Muito obrigado, fiquem com Deus. Muito obrigada a você, Pedro. Seus relatos foram, muito inspiradores e tenho certeza que todos nós sairemos mais inspirados e com propósitos muito mais claros. Bom, gente, esses 2 dias realmente foram incríveis e transformadores. Passamos por diversos temas importantes para um novo cenário educacional. Debatemos, compartilhamos e aprendemos muito sobre os próximos passos dessa nova jornada. Com certeza já estamos um passo à frente para liderar a nossa própria vida. E de passo em passo, completaremos essa caminhada juntos. Estamos nos aproximando do final do nosso dia e preparamos algumas surpresas especiais para todos vocês. Afinal, estamos juntos, mesmo à distância. Lá no site do evento, na área do visitante, você vai encontrar um monte de coisas super interessantes. Todo o conteúdo das palestras desses 2 dias ficará disponível até o dia 17 de julho, tá legal? Tem também o certificado digital. Vocês irão receber um e-mail dizendo que ele já está disponível no site, ok? Tem também uma pesquisa de satisfação que é bem importante que vocês preencham.
E além de tudo isso, tem um presentinho para vocês. Estarão disponíveis 2 modelos de Paper Toy que vocês poderão baixar e depois imprimir para montar em casa. Quer ver? Vou mostrar para vocês. Olha esse aqui, por exemplo, esse farol. Olha que bacana. Demais, né? Deixa eu pôr aqui. Ficou super legal, né, gente? E fica muito bonito e também é uma ótima atividade para fazer em sala. Mas agora estamos chegando ao final da nossa jornada. E quero fazer um gancho com o tema que o Pedro nos trouxe. Esse tema demais com a gente, ele mexe muito, mesmo. Propósito. E o propósito deste evento foi levar para vocês um pouco mais sobre o desenvolvimento de competências socioemocionais que são extremamente necessárias para transpor os desafios deste século. Promovendo essas mudanças comportamentais, estamos criando cada vez mais pessoas que serão protagonistas de suas vidas, mudando assim toda uma sociedade e proporcionando ferramentas e conhecimentos para serem líderes das próprias histórias. Gente, foi um enorme prazer estar com vocês durante esses 2 dias. Eu adorei, trocando e aprendendo muita coisa que levarei para sempre, com certeza. Muito obrigada pelo convite e obrigada a todos vocês que estiveram conosco durante esses 2 dias. Sabemos que nesse momento gostaríamos de estar mais próximos para nos vermos, trocarmos experiências de perto, nos abraçarmos e emocionarmos. Mas, como isso não é possível no momento, preparamos uma surpresa muito especial para vocês, que mesmo sem saberem, contribuíram muito para que este vídeo fosse feito. Muito obrigada pela participação, pelo tempo dedicado e por estarem juntos com a gente nessa jornada. Juntos somos mais fortes. Reconhecemos a grandeza que há em cada um de vocês. Muito obrigada e até a próxima. Incrível como 2 dias podem nos transformar. E tudo isso sem sair de casa. O que passamos aqui foi intenso, verdadeiro e provocador. E com todas estas mudanças, percebemos o papel importante que temos na transformação do ensino. Agora, vamos levar isso adiante. Mais do que uma jornada, hoje começamos um novo compromisso com a educação. Essa caminhada não tem dia para terminar. Formamos líderes, depois voltamos para o início e começamos a jornada de outros. O melhor de tudo é que não estamos sozinhos. Temos você e muita gente neste desafio. Muito obrigado por dar este passo com um líder em mim.